Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Esta semana não teve como não lembrar da nossa UPA de 2010 que invadiu a cidade de Leme e levou o evangelho ali naquela cidade. Foi um tempo muito lindo. E se você conhece, nós estávamos numa tribo indígena esta semana e pudemos cantar esta música reconhecendo que Ele nos conquistou para conquistar. Eu fui conquistado por Jesus, Ele me amou demais. Conquistado lá na cruz, hoje eu tenho paz. Eu fui conquistado por Jesus, Ele morreu em meu lugar. Ele me conquistou e do seu amor eu quero falar. Eu fui conquistado por Jesus, Ele me amou demais. Conquistado lá na cruz, hoje eu tenho paz. Eu fui conquistado por Jesus, Ele morreu em meu lugar. Ele me conquistou e do seu amor eu quero falar. Quero falar do amor que lá na cruz Ele demonstrou. Eu quero falar que Ele morreu, mas ressuscitou. Com minha vida e minhas palavras, hoje quero expressar que fui conquistado para conquistar. Eu quero falar do amor que lá na cruz Ele demonstrou. Eu quero falar que Ele morreu, mas ressuscitou. Com minha vida e minhas palavras, hoje quero expressar que fui conquistado, fui conquistado, fui conquistado para conquistar. Aleluia, glória a Deus. A sua Bíblia no Salmo 35, por favor. Nós vamos estudar esse salmo de uma maneira bem objetiva. Nosso tempo hoje tem muita coisa para acontecer, e Deus há de falar ao seu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos estudar todo este salmo neste momento, ok? Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torna-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua graça e da Tua intervenção todo momento. Mas quando nós ouvimos a Tua palavra, mais, porque nós queremos reter aquilo que o Senhor tem para nós. E nós sabemos, Deus, o Senhor conhece o nosso coração, e nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Por isso nós pedimos graça e misericórdia neste momento, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, o que fazer quando uma pessoa usa de calúnia contra nós? O que fazer? O que fazer? Como agir quando agirem com ingratidão? Você fez tudo por aquela pessoa, você fez com amor, você fez com zelo, e aquela pessoa ingrata, ainda em meio a tudo isso, te prejudica. Não é só não lembrar do que você fez, mas ela ainda, ao mesmo tempo que você tenha feito tanto, ela prejudica a sua vida. Se você observar o versículo 12, versículos 12 a 14, nós vemos isso aqui, olha: pagam-me o mal pelo bem, ou seja, eu fiz o bem, me pagam com o mal. O que é desolação para a minha alma, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, olha só, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito, eu me portava como se ele fora meu amigo ou meu irmão, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Que coisa difícil é quando as pessoas agem assim, mas qual é a nossa reação? O que você faz numa situação como essa? Versículo 15: e quando as pessoas são maldosas com você, como reagir a isso? A maldade. Nós hoje temos a luz do Novo Testamento, nós estamos vivendo um tempo em que nós conhecemos Jesus, e nós sabemos que não é usando de violência com quem nos usou de violência, mas a gente é ser humano, a gente sofre, a gente pena, não dá gosto quando você está vivendo a sua vida normal, desenvolvendo o seu trabalho, o seu ministério, e alguém usando de maldade a todo instante contra você. Como você reage? São só perguntas introdutórias. E diante dos insultos? A expressão aqui para insultos no versículo 16 dá a ideia de um banquete, de uma festa grande, onde nessa festa eles estão aproveitando para zombar de você, estão aproveitando para insultar. É como se você não merece estar aqui nessa festa. Quem te colocou para dentro? Quem você conhece aqui? Porque você não é digno disso. Traz mais ou menos essa ideia a palavra usada. Queridos, como atuar diante de situações assim? Nós estamos estudando uma série de salmos que nós chamamos de salmos imprecatórios. Esses salmos imprecatórios, eles são normalmente aquelas orações em que você roga a praga sobre uma pessoa, mas não é isso que você vê nos salmos, ou pelo menos na vida de Davi, nas orações de Davi. Ele faz uma oração sincera, pedindo a Deus que o defenda dos seus inimigos. Este salmo é de Davi, e possivelmente esse salmo tenha sido escrito em duas situações. Uma delas, ou quando ele fugia de Saul. Saul era o rei e perseguia este menino que já tinha matado um gigante, esse menino que a cidade estava gostando, o povo estava amando vê-lo ali, aquele menino lutador. O rei, enciumado com aquilo, começa a persegui-lo para matar mesmo. Ou Davi já velho, quando seu filho Absalão tenta usurpar o trono. As circunstâncias, segundo os nossos comentaristas, são as mesmas. Porque havia insultos, havia situações, havia fofoca, havia muita coisa que estava ali. Olha, agora nós vamos encerrá-lo no deserto, agora ele vai morrer, agora nós vamos colocá-lo numa encruzilhada, ele não vai ter mais saída. Mas o que Davi faz? Davi ora, e ele faz uma oração muito sincera, um pedido de defesa contra os seus inimigos. Se você observar este salmo, você vai ver que ele não está julgando praga em ninguém, ele não está desejando mal para ninguém, ele está pedindo a Deus: Senhor, venha em meu auxílio. Então eu queria pensar com você rapidamente, como é que é essa oração? A primeira coisa, ele está pedindo a ajuda e a intervenção a Deus. É diferente quando você, tomara que um carro atropele o fulano ali na rua. Isso é difícil, não é oração não.
Isso aí é jogar praga mesmo, tá certo? Então nós temos que definir bem. Davi era um homem guerreiro. Davi era um homem que podia matar o rei, quando ele estava lá na caverna, e o rei entrou ali, porque estava com um probleminha no ventre, ele entrou lá e Davi estava dentro da caverna, tanto é que Davi arrancou o pedaço do manto do rei, e depois quando o rei desceu, ele, rei, eu poderia ter te matado. Davi era um homem guerreiro, ele podia, você está me perseguindo, eu vou te matar, mas ele pede a Deus, ele faz uma oração, e você tem essa arma, nós temos a arma da oração. Davi não era um justiceiro querendo causar matança de pessoas, não. Se você observa do versículo 1 ao versículo 6, olha o que ele diz: contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Ele está deixando para Deus o exercer a justiça. Versículo 2: embraça o escudo e o broquel. Isso aqui são duas armas mais ou menos parecidas. O escudo é conhecido, mas o broquel é maior do que o escudo, ele tampava quase que o corpo inteiro. Então, Senhor, coloca aqui o broquel, coloca o escudo e me protege dessas investidas do inimigo. Versículo 3: empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, e retrocedam, e sejam envergonhados os que tramam contra mim, sejam como a palha ao léu do vento. Queridos, nós vemos aqui um homem exercendo uma oração, mas eu queria perguntar para você, como tem sido a nossa oração, ou como deve ser a nossa oração? A sua oração tem sido uma oração desprovida de justiça? Ou a sua oração é uma oração em que você quer fazer justiça com as suas mãos? Jesus nos ensinou que nós devemos ter fome e sede de justiça, não fazer justiça com as nossas mãos. É uma coisa. Esse ter fome e sede de justiça é apelar para Deus mesmo. Ele é quem faz a justiça. A vingança a mim me pertence, diz o Senhor. Deus se encarrega dos nossos inimigos. Mas como tem sido a nossa oração? Eu queria que a sua oração fosse como a oração dos discípulos depois que foram soltos lá no Sinédrio. Eles encontraram os irmãos, e quando ele encontrou os irmãos, eles foram proibidos de pregar, apanharam lá no Sinédrio. E o que é que eles disseram? Vamos ler juntos? Olha, Senhor, as suas ameaças. Olha a oração deles. E concede aos teus discípulos que preguem a palavra com toda a intrepidez. Pedro e João não estão pedindo os discípulos, mas os nossos apóstolos que estiveram com o Senhor, estiveram presos. Tomara que alguma coisa caia na cabeça desses. É muito fácil a gente orar, por exemplo, pela quebra da Rede Globo, né? Mais fácil. Se você desliga a televisão, você não se contamina, mas aí você pensa, não, tomara que essa Rede Globo vá. Coloca isso diante de Deus, aprenda a orar. Senhor, tu sabes que essa televisão está ensinando muita porcaria para a gente, desculpa a expressão. Então, Senhor, o Senhor muda aquelas pessoas que estão lá em cima, transforma as pessoas que estão lá. Deve ter gente de bem, deve ter gente que pensa de uma maneira coerente. Irmãos, os discípulos oraram pedindo, assim como Davi, ao Senhor: Senhor, olha as ameaças deles. Eu queria andar rapidinho com você, o nosso tempo é curto, mas eu queria pensar, voltando aqui, como foi a oração de Davi. Davi estava passando por um problema de perseguição muito grande, já era intenso, ele já não aguentava mais, e no versículo 17, ele pergunta: Senhor, até quando ficarás olhando? Ele sabia que Deus estava olhando aquilo, ele sabia que Deus conhecia a vida dele, e a retidão dele, ele sabia que no coração dele, Deus sabia, Davi entendia que Deus sabia que no coração de Davi não tinha o querer usurpar o trono, não. Então, mas ele diz, numa oração, um pedido de esperança profunda, e de paciência: até quando, Senhor,
o Senhor estará olhando. O versículo 17 diz assim: livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Davi, ele dá a ideia aqui da desproporção, porque o leão sempre está num grupo, né? E aí nós vemos matilha, leão, matilha, é isso? Coletivo de leão, desculpa aqui a volta, mas o fato é que ele era desproporcional, eram muitos contra um. Por que contra mim, Senhor? Até quando ficarás olhando? Queridos, eu queria pensar com você nisso. Como é que tem sido a nossa oração? A oração de Davi era uma oração de esperança e profunda paciência. Esperança porque ele sabia que Deus iria responder. Mas quando? Aí vem a paciência. Então, como é que tem sido a nossa oração? Como deve ser a nossa oração? A nossa oração tem que ser de total confiança de que a resposta Deus já tem. Deus é Deus. Deus é Senhor do tempo. Mas o tempo vai chegar para nós. É a ideia do Cronos e do Kairos. A gente vive num tempo apressado. Antigamente, para se fazer um café, a gente ia no mato, pegava o café, secava o café, descascava o café, torrava o café, e aí depois você fazia o café e servia. Hoje você vai no supermercado, compra um vidrinho assim, chamado café solúvel, não vou fazer propaganda, café solúvel, você pega ali, põe no micro-ondas, porque não dá tempo, a correria é tanta, você liga no micro-ondas, 30 segundos, a água está fervendo, e você já tem um delicioso café, segundo a propaganda. Mas não é assim no tempo de Deus, não é assim com as coisas espirituais, requer tempo. Como é que deve ser a nossa oração? Daniel esteve ajoelhado por 21 dias, ele se prostrou para orar, ele queria entender algumas coisas, e 21 dias depois, o anjo do Senhor vem com a resposta, e ele diz assim: não temas, ó homem de Deus, porque desde o primeiro dia, esse era o 21º, desde o primeiro dia em que te dedicaste a orar, a tua oração foi ouvida, e eu vim para trazer-te a resposta. O anjo só chegou 21 dias depois, por um problema espiritual que aconteceu ali, mas a resposta de Deus já estava dada. Não é que Deus pensou: e agora, o que eu vou fazer com o Jean? Meu Deus, e agora, o que eu vou fazer com as michoricas? E agora, o que eu vou fazer com a construção? Deus não é tomado de surpresa, como nós somos. Então a nossa oração tem que ser de total confiança. Descansa nas mãos de Deus. Ele já deu a resposta, ele tem uma resposta, e essa resposta vai chegar no tempo oportuno, no Kairos de Deus. Como deve ser, como era a oração de Davi? A oração de Davi era uma oração que reconhecia a grandeza e a força de Deus. E essa força e essa grandeza fazia com que Davi louvasse a Deus. Se você observar aí, versículos 9 e 10. E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos, olha só que bonito, todos os meus ossos, Senhor, dirão: quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele. Então não se preocupe se o teu inimigo está mais forte do que você. Ele vai ser sempre mais forte, a gente vai estar sempre em desvantagem. O Davi vai ser sempre menor do que o gigante, mas quem vence é quem está com o Senhor. Se você observar, volta lá para mim, por favor. Isso. Ele faz um momento individual, mas ele faz também algo coletivo. Versículo 18. No versículo 18 a gente vê aí, olha: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Que coisa gostosa saber que nós podemos dar testemunho daquilo que Deus tem feito. Um dos momentos mais bonitos para mim é a Santa Ceia. Eu amo Santa Ceia.
E na minha igreja sempre eu dava a oportunidade, no momento de estarmos sentados à mesa, de testemunho. Mas não é testemunho para contar que você comprou um carro novo, ganhou a casa nova, ganhou um vestido novo, não. É algo que Deus fez na sua vida e que você sabe que é algo que você não entendia, algo espiritual. E quanta surpresa a gente tem tido. Gente pedindo perdão para a igreja, marido pedindo perdão para a mulher, na família de Deus. Irmãos, nós temos a bênção de poder exaltar o Senhor. Davi glorifica o Senhor, esse Deus que faz prosperar. Olha só, já vamos para o 27. Falei com vocês que era rapidinho. Cantem de júbilo e se alegrem ao que tem prazer na minha retidão. Davi não estava envolvido em nenhum pecado, nenhuma situação, e ele falou: Senhor, tu sabes o meu coração neste momento é reto diante do Senhor. E então ele convoca, ele diz: cantem de júbilo aqueles que têm prazer na minha retidão, e digam: glorificado seja o Senhor, que se alegra, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Mas que prosperidade é essa de um cara acuado numa caverna? É fé. Nós somos chamados para viver pela fé. E Davi celebra a justiça de Deus. Versículo 28: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Vamos ler juntos o 27? E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Parece filme, né? O filme começa com aquela situação, o artista vai passando por situações caóticas, lá no final, o final feliz. Mas não é o caso de Davi. Davi sabia que aquilo era momentâneo. Davi sabia que em quem ele confiava era mais poderoso. E como é a nossa oração? Para terminar, a expressão de exaltação a Cristo em todo o tempo, pois nós já temos experimentado o seu agir em nós. Você tem experimentado o agir de Deus na sua vida? Eu tenho. Irmãos, já contei para os irmãos aqui em algum momento, mas eu fiquei 11 dias numa UTI. E hoje, assim, olhando quão pecador eu era, e eu sou ainda, mas eu era mais. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Eu acho que se eu ficasse 7 e tivesse aprendido a lição, Jesus ia me tirar dali. Eu estava bem na UTI, estava tudo certo, mas eles não me davam alta. Na noite do 10º dia para o 11º, eu aprendi uma última lição. Aí eu me rendi, falei: Senhor, eu entendi. Naquele dia foi o maior auê dentro de uma universidade nos Estados Unidos, chamada Stony Brook Hospital. E nesse lugar, uns queriam me soltar, outros não queriam soltar, e aquela coisa, me soltaram faltando 5 minutos para 5 da tarde, e eu tinha que ir numa farmácia até as 5:30 para comprar aquele remédio. Era uma situação diferente das nossas aqui. O fato é que eu tinha aprendido a lição. Eu podia ter aprendido num dia antes, ou 2 ou 3, mas a gente é duro. A gente tem coisas que a gente quer resolver do nosso jeito. Davi não. Davi, ele queria entregar para o Senhor, fazer justiça no lugar dele. Senhor, contende com os meus inimigos, resolve a minha causa. E eu termino pensando como Abacuque. Abacuque disse: olha, depois que ele ouvir as coisas que ele ficou alarmado, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, os animais tenham todos espalhados e perdidos, alguém tenha roubado, a catástrofe aconteceu sobre nós, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E Jesus, você precisa de aprender com Jesus. Jesus teve inimigos, Jesus foi caluniado, muito mais do que você não recebeu coroa de espinhos na cabeça, Jesus recebeu. E o que ele nos ensina? Ele não revidou, diz o apóstolo Pedro. Ele diz: amai os vossos inimigos. E ele diz também: orai pelos que vos perseguem. Oh Jesus, fala ao nosso coração, ajuda-nos a orar pelos que nos perseguem. Mas a regente do coro não deixou fazer um solo. Eu tenho que contar isso para o presbítero aqui, tenho que contar para o conselho da igreja. Mas sabe, a irmã da SAF não me dá oportunidade nunca. A gente começa a querer fazer, não, mas eu tenho alguma coisa para oferecer. A gente começa a querer usar das nossas
na nossa força. Entrega para o Senhor isso. Você quer trabalhar para Jesus? Jesus nos dá, irmãos, um exemplo bonito. Uma pena que não temos tempo para discorrer a oração do Pai Nosso diante do que nós falamos aqui, Salmo 35, porque ficou bonito demais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração a Deus. Venha o teu reino na minha vida, no meu pensamento, para eu não querer revidar o meu inimigo. Enfim, você pode pensar na oração do Pai Nosso à luz do Salmo 35, e você vai ver, parece que Davi já sabia do Salmo 35, ou da oração do Pai Nosso, quero dizer. Vamos orar? Que Deus abençoe a sua vida, e que seja esta semana uma semana de bênção na sua vida. Cuidado, entrega o seu inimigo para Jesus. Senhor, eu não sei o que eu fiz, que o fulano me odeia, fulano não me topa, fulano não me engole, mas em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos. Eu tomo posse da bênção, para que haja graça, defesa para mim, não, nem maus pensamentos, nada disso, em o nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade de ter a tua palavra adiante de nós. Obrigado por essa igreja reunida, pela escola dominical, pelo desenlace de tudo. Abençoa os nossos pastores em viagem, que a tua graça os acompanhe, e nós queremos ter uma semana abençoada, Senhor. Nós precisamos. O Senhor conhece a causa, a dificuldade, a perseguição, a luta, a pedra no sapato que cada um aqui está vivendo, uma situação que foge das nossas mãos resolver. Nós colocamos nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu só quero dizer que ali atrás tem uma mesinha com materiais missionários, CDs, alguns missionários, revistas da PMT, livros. Eu pedi permissão ao pastor Amauri para a gente oferecer para a igreja. Algumas pessoas ainda precisam de saber o que é missão. Então, ali atrás tem um materialzinho para você.